Meus irmãos, neste domingo, um domingo muito especial a nós, o meu desejo é que nós meditemos, a partir da palavra do Senhor, sobre a Páscoa instituída pelo Senhor. Quais são os seus elementos, qual animal é o símbolo, não sendo coelhos, mas sim cordeiros. Ou seja, qual é o verdadeiro significado da Páscoa e como ela surgiu. E para isso, então, nós vamos para Êxodo 12. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, lerei dos versos 21 ao 28. Êxodo 12, a partir do verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Amém? Convido os irmãos a irmos ao Senhor em oração, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é poder, Tua palavra que traz vida, Tua palavra que liberta da escravidão do pecado, Tua palavra, Deus, que transforma e edifica a Tua igreja, Senhor. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que neste período aqui o Senhor esteja, através de minha vida, abençoando a todos nós, e que nós possamos, pelo Teu Santo Espírito, possamos meditar nela, amar mais a Cristo, servir mais o Senhor e viver para a Tua glória, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja lançando fora toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, que o Senhor encontre, Deus, que a Tua palavra encontre solo fértil em nosso coração, Senhor. Tira toda a dureza, ó Pai. É a oração que nós fazemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fazendo uma contextualização, falando aqui um pouco antes, sobre como o povo de Israel chegou nessa situação que nós estamos vendo, nessa situação de escravos no Egito, que a Bíblia nos conta que eles já estavam lá, inclusive, há aproximadamente 430 anos, desde quando eles chegaram naquela terra. Nós podemos nos lembrar da famosa história de José. Acredito que conhecem, também chamado de José do Egito, né? Mas antes disso, nós podemos também voltar um pouco mais e também nos lembrar lá em Gênesis 12. Lá em Gênesis 12, o Senhor elegeu para si um povo a partir de Abraão. E prometeu então a Abraão que ele faria dele uma grande nação. O Senhor então concedeu e abençoou Abraão e Sara, sua esposa, que já idosos tiveram um filho chamado Isaque, o patriarca Isaque. E Isaque, então, um dos seus filhos se chamou Jacó. Então temos os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, então, ele teve vários filhos. Dentre eles, os 12 que formaram, então, as 12 tribos de Israel. E então o Senhor
E aconteceu que José, um desses 12 filhos, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele chegou lá no Egito. Ele chegou no Egito após ser vendido pelos seus irmãos. E lá o Senhor, então, ele abençoa e guarda José, de forma que ele se torna o governador do Egito. E é dentro, então, desse período, já no Egito, que quando José, já governador, ele serviu de bênção para aquela terra. E depois daqueles 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome. E nesse período, então, vem toda a família de Jacó. Ou seja, todo o povo de Israel, existente naquela época, veio para o Egito e chegaram no Egito nesse período. Aconteceu que José morreu, os 12 filhos de Jacó morreram, aquela geração morreu, e o que aconteceu foi que dentro desse período, passado esse tempo, um povo distante chamado Ixo, esse povo invade o Egito e eles tomam o Egito. Dessa forma, todos os habitantes naquele período se tornaram, digamos que, vítimas de guerra, prisioneiros de guerra. Mas então, um tempo depois, o Egito ele expulsa os Ixos. Só o que aconteceu? Esse novo faraó, ele não conhecia a história de José, nem o povo de José. E é por isso que depois que o faraó retorna ao poder e o Egito expulsa os Ixos, é por isso que o povo de Israel continua escravo. Então, essa diferença que a gente vê no final de Gênesis para o início do Êxodo, quando no final de Gênesis o povo de Israel é habitante ali de uma região que o faraó concedeu ao Egito, e no início de Êxodo eles já são escravos, é justamente por esse acontecimento. E então, quando eles já escravos, o Senhor decide resgatar o povo de Israel, libertar o povo de Israel, através de Moisés. Como os irmãos se lembram, Moisés nasceu em um período onde o faraó queria matar os filhos homens dos israelitas. Moisés sobrevive, ele é criado e educado como filho da filha do faraó, inclusive, mas passa um tempo, já quando ele tem 40 anos de idade, o que acontece? Ele mata um egípcio que estava maltratando um israelita. Então ele foge para não morrer. E então ele passa 40 anos distante em Midian, e é nesse tempo então que o Senhor chama Moisés e ele fala para Moisés que ele queria resgatar o povo de Israel. E os irmãos podem perceber isso lá em Êxodo 3:9. É um trecho onde Deus chama Moisés naquele acontecimento através da sarça ardente. E Deus, em Êxodo 3:9, ele fala: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, é nesse momento que o Senhor levanta Moisés. E a partir daí, então, os irmãos recordam vários sinais e maravilhas Deus efetua através de Moisés. E aí nós chegamos nas pragas enviadas ao Egito. As 10 pragas. Já se passaram 9 pragas até antes desse momento que nós lemos aqui. E todos esses acontecimentos, meus irmãos, todos esses acontecimentos, eles eram o Senhor, mostrando quem é o verdadeiro Deus. Através de todos esses sinais e prodígios, através das pragas que vieram, era Deus mostrando, como nós cantamos e nós lemos o Salmo 96, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Os deuses dos egípcios não passavam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. E ele mostra isso. Deus, ele mostra através dos seus feitos que ele fez os céus e todo o resto da criação estava sob o seu domínio, estava debaixo do seu domínio. E então ele revela quem ele é, tanto aos egípcios quanto ao próprio povo israelita. Porque pensem só, os israelitas já estavam há muitos anos no Egito. Com certeza, a cultura egípcia, os deuses egípcios, a maneira pagã dos egípcios viverem, influenciou o povo de Israel.
Então Deus já estava ali, através de todos esses feitos grandiosos, se revelando, tanto aos egípcios, quanto ao povo de Israel, quem é o verdadeiro Deus. Que não são os deuses egípcios, são o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O Deus verdadeiro é o Senhor que fez os céus e a terra. E ele não só mostra quem é o Deus verdadeiro, como ele também afirma através dos seus atos, ele revela que com quem ele estava. Ele estava com aquele povo e ele então preservaria aquele povo. Como nós lemos, ele prometeu desde Abraão que guardaria o seu povo. Então várias pragas foram enviadas, demonstrando o poder de Deus sobre a sua própria criação e também a sua superioridade, né? Os egípcios, como eu falei, eles adoravam vários deuses, inclusive deuses que foram mostrados ser falsos nas próprias pragas. Por exemplo, a primeira praga, a praga que transformou toda a água em sangue, incluindo o rio Nilo. O rio Nilo, ele era um rio muito importante no Egito, porque ele fazia com que produzisse a agricultura, frutificasse bem. E eles então, os egípcios, eles reverenciavam tanto o rio Nilo que eles adoravam como um deus. E o que Deus faz? Ele mostra que o rio Nilo não tem força, ele não tem poder de Deus. As pragas, as densas trevas também, a nona praga. A nona praga, onde os egípcios não conseguiam enxergar nada, era o Senhor impedindo o próprio alcance da luz do sol aos olhos dos egípcios. E eles adoravam ao sol. Então, sempre o Senhor está se mostrando, eu sou o Deus verdadeiro. Isso que os egípcios adoram são a minha criação que apontam para mim. Então, Deus se revela e ele continuaria a se revelar nos seus feitos. E em todos esses acontecimentos, Faraó ele permanecia negando a saída do povo de Israel para adorar o Senhor. Ele não libertou, não livrou. E a palavra aponta que havia também o Senhor endurecendo o coração de Faraó, porque ele estava revelando-se através dessas situações e, ao mesmo tempo, aplicando juízo aos egípcios. E então, no capítulo 11 de Êxodo, Deus anuncia qual seria a 10ª praga, a 10ª e última praga, que seria o quê? A morte de todos os primogênitos, os primeiros filhos de todas as casas egípcias. Os filhos mais velhos, no caso, né? Ou filho mais velho. E então, no início do capítulo 12, o Senhor institui a Páscoa, que seria a celebração pela vinda do Senhor e a libertação do seu povo. E Deus mandou então Moisés e Arão falarem para todo o povo de Israel o que iria acontecer e como eles deveriam agir naquela situação. E foi o texto que nós lemos. O texto que nós lemos é este anúncio de Moisés para Israel, para o povo de Israel. E nós percebemos então, aqui no capítulo 12, nos primeiros versos que nós lemos, né? Versos 21 e 22, Moisés ele está chamando os anciãos, ele está chamando os líderes dos lares e famílias, e ele então dá ordem a eles de que eles deveriam, cada família deveria escolher um cordeiro, pegar esse cordeiro separado e matar esse animal para celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa, meus irmãos, essa palavra que nós lemos, o significado dela é como se fosse a palavra passagem. A palavra passagem. Eles então celebrariam a passagem. Mas que passagem é essa? A gente se pergunta. A passagem do próprio Senhor em meio à terra do Egito para libertar o povo de Israel. Era essa passagem que eles iriam celebrar. A vinda e a ação do próprio Deus para julgar os ímpios e redimir Israel. Libertar aquele povo das algemas que eles se encontravam, libertá-los da escravidão. E então, ao matarem aquele cordeiro, eles celebrariam a passagem de Deus e do Deus verdadeiro. E eles celebrariam, então,
justamente para libertar aquele povo, porque o Senhor era que libertaria aquele povo. E é por isso que é um ato de celebração, como Moisés falou, que eles celebrariam a Páscoa. E fazendo também uma consideração aqui, meus irmãos, sobre o cordeiro, que é um animal que Moisés falou que deveria ser sacrificado, ser morto, né, para essa celebração. Nós sabemos que esse animal ele esteve muito presente nas cerimônias do Antigo Testamento, nas cerimônias de remissão de pecados e de purificação. E os israelitas, aqueles que receberam os escritos de Moisés, aqueles que receberam o Pentateuco, que Moisés escreveu, os primeiros livros da lei, os primeiros livros da Bíblia que nós temos, aqueles israelitas, eles já conheciam, eles tinham isso na mente, sobre o processo, as cerimônias que se faziam com animais, inclusive o cordeiro. E então, quando eles lessem esta passagem que nós lemos, já conhecendo todo o sistema de sacrifício que era desenvolvido, eles reconheceriam no sangue do cordeiro morto uma lembrança viva de que uma vida havia sido sacrificada no lugar daquelas pessoas. Eles leriam isso e viriam: um cordeiro está morrendo e tem gente sendo salva por causa disso. Eles não desassociariam uma coisa da outra. Nas cerimônias que envolviam sacrifício, toda vez que um cordeiro era morto, estava sendo afirmado: você é que deveria sofrer o que esse animal sofreu. Você deveria sofrer o que esse animal sofreu. Porque a culpa é sua. A culpa é sua. Você pecou. Você transgrediu a lei. Você desobedeceu ao Senhor. Mas quem está morrendo? O cordeiro. Outra vida está morrendo. Você é o culpado. E ele está morrendo. Uma vida foi sacrificada no lugar de outra. E por causa de outra, eles tinham isso em mente. Nós não podemos deixar isso passar. Ao matarem o cordeiro, então, Moisés ele indica também que deveriam aparar o sangue com uma bacia, né, como nós vemos aí, para passar na viga e nas ombreiras das portas. Que é como se fosse as vistas das portas, né? A parte que forma o arco ali ao redor da porta. E eles passariam com ramos de isopo. Ramos de isopo. Isopo é uma planta que ela tem vários usos, servindo para vários usos também desde aquela época. Inclusive como condimento, tempero, mas o isopo também ele foi usado muitas vezes em cerimônias de purificação. Podendo também aqui dar uma ideia de que estava havendo um tipo de purificação sobre o povo de Israel. Nós vemos lá em Levítico, por exemplo, que o isopo ele se tornou parte das cerimônias de purificação, como, por exemplo, a purificação daquele que fosse curado de lepra. Eu vou ler o trecho de Levítico 14, dos versos 4 a 7. O sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois, o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Davi também cita o isopo no Salmo 51. Nós lemos hoje o Salmo 51, agora há pouco. E ele escreveu como uma confissão, uma demonstração de arrependimento pelo seu pecado. E lá no verso 7 do Salmo 51 ele escreve: purifica-me com isopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
Portanto, poderia haver uma relação de purificação naquele evento, em que o sangue, quando passado, de certa forma, quase que aspergido, né? Passado nas casas, ele estaria purificando aqueles indivíduos que se submetessem ao sangue do Cordeiro. E nós percebemos, então, ainda no verso 22, no final do verso 22, que está escrito: e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Os irmãos podem acompanhar suas Bíblias nas leituras que eu fizer. Nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Não havia outra forma. Não tinha outro jeito, a não ser ficar guardado pelo sangue do Cordeiro. O próprio povo de Israel, eles mesmos, não poderiam ser salvos de outra forma. Eles não poderiam ser salvos da morte dos primogênitos, a não ser pela forma que o Senhor instituiu. A não ser pela forma que ele instituiu. Nenhum israelita resistiria à ira de Deus, o julgamento de Deus, se não fosse pela forma que ele mesmo instituiu. E no verso 23, continua: porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quanto ao destruidor, pode ser perguntado, né? Quem seria esse destruidor? E dois versículos que eu vou ler aqui, eles fazem referência ao Senhor como aquele que gerou, aquele que agiu. Por exemplo, no Salmo 105, 36, falando sobre esse contexto no Egito, está escrito sobre o Senhor: também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. O Salmo 78, 51 também fala no mesmo sentido, sobre o Senhor. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Ao mesmo tempo, o verso 49 desse mesmo Salmo, o Salmo 78, lá está escrito dessa forma: lançou contra eles o furor da sua ira, falando do Senhor, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Então, por isso que se pensa, né, às vezes se utiliza o termo anjo da morte, o anjo de morte passou pelo Egito, ou então se faz referência ao próprio Senhor. De qualquer modo, tenha sido o próprio Senhor o agente que trouxe destruição, ou tenha ele enviado um anjo ou anjos para matarem os primogênitos, não há nenhum problema de contradição. Porque os anjos enviados pelo Senhor, meus irmãos, eles são os representantes do próprio Deus. De tal forma que pode-se dizer que quando um anjo é enviado por Deus, quando um anjo enviado por Deus agiu, o próprio Deus agiu. Então, o Senhor foi quem trouxe a destruição. Mas agora, analisando o verso 23 por inteiro, nós percebemos que Moisés ele deixa claro que haveria destruição. Ele deixa claro isso. Ele deixa claro que a morte chegaria. E que o Senhor passaria por cima, ou seja, ele saltaria, ele não entraria nas casas daqueles que estivessem com a marca de sangue na viga e ombreiras das portas. E Moisés, ele estava então apenas ecoando as palavras que o próprio Deus disse a ele. Como nós podemos ver em Êxodo 12, no versículo 13 de Êxodo 12, quando o Senhor dá a Moisés a ordem e a instrução para que Moisés repassasse ao povo, Deus, o próprio Deus, disse para Moisés assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês
e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Portanto, nós percebemos aqui que o sangue nas casas, ele serviria tanto como um sinal de que eles eram parte do povo do Senhor, como também era um selo, era uma garantia de proteção do Senhor. Era uma garantia de que a destruição não alcançaria aquela casa. Uma garantia de que a morte não entraria, ela não alcançaria aquelas pessoas. O próprio Senhor instituiu o meio de salvação. E, meus irmãos, até o presente momento, nós analisamos apenas o relato da Páscoa que os judeus celebravam. E deveriam realmente celebrar, porque nos anos seguintes, inclusive, porque o Senhor salvou eles. E ele afirmou que era algo a se celebrar. O próprio Deus instituiu isso. Porém, não tem como nós meditarmos nessa passagem e nós não enxergarmos aqui diversas conexões com uma outra salvação. Com uma salvação que não livrou apenas da escravidão terrena, mas sim de uma escravidão com consequências eternas. Uma salvação que não livrou apenas da morte física, mas sim da morte espiritual eterna. A primeira Páscoa, meus irmãos, essa Páscoa que nós lemos, a Páscoa que aconteceu no Egito, ela aponta para a Páscoa do Senhor Jesus. Ela aponta para a Páscoa que aconteceu em Jerusalém. Essa é a Páscoa cristã. Como foi falado no Antigo Testamento, o cordeiro ele era sacrificado quando era necessário haver remissão de pecados, perdão de pecados. Quando pecados eram cometidos, as pessoas elas precisavam entregar um animal, que geralmente era um cordeiro, para sacrifício. Porém, sempre, para que houvesse perdão, novamente precisava haver um sacrifício animal. Mas agora, vejamos o que o autor de Hebreus, ele afirma sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, lerei dos versos 11 a 15. Hebreus 9, a partir do verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificados quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício de bodes e carneiros e bezerros e cordeiros e aves e qualquer outra coisa. O sacrifício do Senhor Jesus é incomparável. Não há mais sacrifícios. Cristo pagou. Nem há algo que possamos fazer para alcançar a salvação. Cristo somente. É por isso que ele foi quem se entregou. Ele é o sacrifício que é superior e satisfaz plenamente a ira de Deus que nós merecíamos. Ele recebeu essa ira. O Senhor Jesus.
E, meus irmãos, eu gostaria que vocês tentassem imaginar na perspectiva dos judeus, naquela situação. Inclusive, é muito parecida, de certa forma, com a nossa situação. Crianças, pensem comigo. Vocês já viram, provavelmente, em algum desenho, ou até em filmes, uma situação onde está vindo um grande ataque. Está vindo um ataque gigantesco. Não tem como você se defender. Imagina aí uma chuva de flechas. Uma chuva de flechas onde você não tem para onde fugir. Não tem como fugir. Você tem certeza que as flechas vão cair sobre você. E o que a gente geralmente vê nos desenhos? Quando cai uma chuva de flechas e o personagem está ali no meio, ele não recebe as flechas. Elas desviam, elas não caem sobre ele. Elas não caem sobre você. É parecido com o Senhor. Mas a grande diferença é que não foi por sorte que as flechas não o atingiram. Não foi por sorte. Foi porque o Cordeiro de Deus recebeu a morte no seu lugar. O Cordeiro, ele recebeu todas as flechas da ira de Deus. O Cordeiro de Deus. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Cristo recebeu no nosso lugar. Nós é que merecíamos receber essas flechas. Nós somos os pecadores. Veja o povo de Israel. Quando eles conseguem fugir do Egito, nós percebemos vários episódios sequenciados de rebeldia contra o Senhor. Eles pecam contra o Senhor continuamente. Lembram de quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei do Senhor? O que o povo, pouco tempo depois, eles fazem? O que eles constroem para a adoração? Um bezerro de ouro. Eles eram pecadores. E nós também somos. Nós desagradamos ao Senhor. E isso requer uma justa condenação. Pagamento pelos pecados. E é por isso que só Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, só Ele pode pagar com a sua própria vida para que nós não paguemos com a nossa por toda a eternidade. Só Ele. Porque Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. É por isso que nós celebramos a Páscoa de Cristo Jesus, meus irmãos. Este é o significado verdadeiro da Páscoa. A passagem sobre a terra do Deus que se fez homem. O Deus que se fez homem passou pela terra para morrer e pagar pela nossa culpa. Ele veio e Ele pagou, porque só Ele poderia pagar. Essa é a passagem. Essa é a Páscoa do Deus que se fez homem. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Retornando às instruções de Moisés, voltando lá para Êxodo 12, convido os irmãos a me acompanharem. Moisés, ele deixou claro que as casas que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, elas estariam salvas. Todas as que não estivessem, estariam debaixo do juízo. Condenação. Eles sofreriam. Se eles desobedecessem ao Senhor, o próprio povo de Israel, se eles desobedecessem ao Senhor, não cumprindo o que foi instruído pelo Senhor, eles também sofreriam. Ou seja, a desobediência à ordem de Deus, ela também geraria morte aos israelitas. A incredulidade diante de Deus, não confiando nas suas promessas, sendo isso demonstrado então através da desobediência ao Senhor e à sua palavra, ela também possui o mesmo fim: condenação, juízo. Tanto os egípcios, que estavam enxergando todas aquelas maravilhas,
todos os sinais e prodígios, as 9 pragas que passavam, enxergando a soberania de Deus e quem é o Deus verdadeiro, tanto os egípcios como também qualquer israelita que respondesse com incredulidade diante da ordem de Deus, ambos sofreriam um juízo. Ambos sofreriam um juízo. E hoje é da mesma forma. Hoje é da mesma forma. O apóstolo Paulo afirma sobre os que permanecem ímpios diante das maravilhas do Senhor. Como está escrito lá em Romanos 1, eu lerei os versos 18 a 20. Veja o que Paulo escreve. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, entre as pessoas, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus se revela. Ele sempre se revelou. E da mesma forma, não só os que permanecem ímpios diante de toda a criação do Senhor, como também os que permanecem incrédulos diante do Evangelho, diante da boa nova do Cordeiro. Não importa se você possui familiares cristãos ou se você até frequenta uma igreja evangélica, não importa. O fim sem Cristo é o mesmo, o chamado é o mesmo. Arrependa-se dos seus pecados e creia na boa nova do Cordeiro de Deus. O chamado é o mesmo. A morte passará pela humanidade, isso é certo, isso não há dúvidas. A morte física, ela alcançará a todos. A diferença estará se a sua vida, ela foi ou não aspergida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se o Espírito Santo lavou você em Cristo para lhe resgatar da escravidão e condenação do pecado. Essa é a única diferença em toda a humanidade. Essa é a única diferença. A partir do verso 24, eu lerei novamente, Êxodo 12, 24, está escrito assim: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Nós percebemos aqui que havia também uma responsabilidade do povo de não deixar se perder essa notícia preciosa, de que o Senhor salvou o seu povo, de que a salvação veio do Senhor e ela vem do Senhor. Eles deveriam guardar e ensinar para as próximas gerações. Eles deveriam ensinar aos seus filhos sobre a libertação e sobre o libertador. Eles deveriam ensiná-los a viver diante do Senhor em adoração a Ele. Eles tinham essa responsabilidade. E de mesmo modo, meus irmãos, deve haver sempre em nosso meio intencionalidade. Devemos ser intencionais, objetivos, sempre claros na criação e formação dos nossos filhos. Devemos ser intencionais quanto a isso. Fora da sua casa, a tendência é que a onda vá contra você, contra a palavra de Deus. A tendência é que a onda seja contrária. Por isso, a importância de preservarmos a vida e instrução das crianças. Um pensamento do período que nós estamos hoje. Quantas será que são as crianças que não sabem o verdadeiro significado da Páscoa?
Quantas será as crianças que não sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Que não passa de algo como brincadeiras e ganhar chocolate, ou ganhar ovo de chocolate. Hoje o fim é comercial. O objetivo é sempre o lucro. As coisas elas são feitas para que sempre o benefício próprio seja alcançado, e sabemos que desejos egoístas estão sempre envolvidos. O fim é sempre comercial. No tempo de Jesus já era assim. Os comerciantes utilizavam das cerimônias para ganhar dinheiro, mais e mais dinheiro. Foi assim no acontecimento que Jesus expulsou os comerciantes do templo. Eles estavam profanando a casa do Senhor. Mas retornando sobre a criação, a influência que os nossos filhos recebem, e sobre a influência que os nossos filhos recebem, uma coisa é certa, uma coisa é certeza. O mundo em que o maligno governa é sempre intencional. Eles são muito bons. Ele é tão bom nisso que a igreja muitas vezes nem percebe que a maldade está sendo cultivada em nosso meio, no nosso coração e principalmente no coração das crianças. Satanás, ele é enganoso. Foi ele que disse desde o Jardim do Éden: certamente não morrerás. Satanás é enganoso. E então, no final do verso 27, está escrito: então o povo se inclinou e adorou. Verso 28. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Aconteceu que à meia-noite, verso 29, aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. E aconteceu como o Senhor falou. Ele falou e aconteceu. O povo ele se inclinou e adorou ao Senhor. Eles obedeceram como o Senhor ordenou e a morte chegou. Eles se inclinaram e adoraram. A adoração e a submissão, meus irmãos, elas sim são as respostas que agradam ao Senhor. E elas refletem um coração, elas afirmam um coração que verdadeiramente creu no Senhor. Submissão e adoração são a resposta que Deus requer, que Deus se agrada, e são as respostas genuínas e verdadeiras de um coração que se arrependeu. O povo de Deus adora Ele quando se reúne, o povo de Deus adora o Senhor quando se reúne, nós o adoramos quando nos reunimos e também no nosso dia a dia, no nosso viver diário, prestamos adoração, temos a nossa vida como um culto em adoração ao Senhor. Nós adoramos Ele por quem Ele é e pelo que Ele faz e fez pelo seu povo. Amém? E o verso 29, ele confirma o acontecimento. Ele confirma o que aconteceu, né? À meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia. E alguém pode até pensar, né? Desde o primogênito do Faraó até o primogênito do Egito que estava na cadeia. Não seria injusto todos esses, até o filho que estava na cadeia, até o filho do que estava na cadeia. E bem, primeiramente, o fato dele estar na cadeia já aponta que provavelmente não era alguém tão justo assim, né? Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto que nós devemos considerar é que se há alguém que possa sozinho ser considerado justo diante do Senhor, nós devemos ter um senso de justiça muito claro aqui nessa terra. Mas quando estamos considerando diante do Senhor
aquilo que nós somos, aquilo que fazemos, quem nós somos, não há um justo, não há um sequer. A palavra nos afirma isso. O próprio povo de Israel só foi salvo e resgatado por causa da misericórdia do Senhor. Foi pela misericórdia do Senhor que aquele povo foi resgatado. Sendo livrados então com o sangue do Cordeiro derramado, que apontava para o sacrifício pleno e definitivo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E, meus irmãos, dentre as várias e melhores diferenças que existem entre o Cordeiro dos judeus, que era sacrificado, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, há uma muito especial. Uma diferença que aconteceu após o sacrifício do Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro que era morto no Antigo Testamento, ele ficava morto. E pronto, né? Morreu, permanecia morto. O objetivo foi cumprido ali. Embora incompleto, o objetivo foi cumprido. Morreu e acabou. Mas Jesus é um Cordeiro diferente. Com Jesus foi diferente. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, ele venceu a morte. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que com ele ressuscitaremos. Por causa do seu sangue, Jesus Cristo, e o seu sangue derramado na cruz. Ele venceu a morte e ressuscitou. E ele espera a sua igreja. Ele espera a sua igreja. Meus irmãos, para finalizar, eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura de 2 textos. O primeiro é ainda em Êxodo, capítulo 15, algumas partes na frente. Êxodo 15. Após a fuga do Egito, todo o povo de Israel louvou ao Senhor. E lá em Êxodo 15 nós temos esse texto. Eu vou ler parte dele e os irmãos me acompanham. Êxodo 15. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Verso 13. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. O Senhor nos livra, Ele nos resgata e Ele nos leva para si. Amém, meus irmãos? Agora abram em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. O Senhor Jesus, na cruz, Ele afirmou: está consumado, está feito, está pago, eu cumpri. O Senhor Jesus afirmou: está consumado. E nós, aqueles que pela fé tiverem o sangue de Cristo derramado sobre suas vidas, nós diremos, como está escrito no verso 12, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Exaltado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em quem somos lavados e guardados pelo seu sangue. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, nós não temos palavras, Pai,
Nós não temos atitudes, Deus. Nós não sabemos, Deus, como louvar o teu nome de maneira que engrandeça pelo que o Senhor fez por nós, Senhor. Ó Santo Deus, o Senhor veio a nós, o Senhor passou por nós, Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ó Pai, nós confiamos no sacrifício de Jesus Cristo para a salvação somente. Ó Deus, eu te peço que com o sangue do Cordeiro de Deus, com o sangue de Cristo Jesus, o Senhor esteja purificando a nossa mente e coração. Purifique todo o nosso viver, Senhor. Que essa igreja seja lavada pelo sangue de Cristo, seja restaurada, purificada pelo Espírito Santo. E que o Senhor, ó Pai, nos guie na tua soberania para glorificar o teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, nós ansiamos pelo dia que adoraremos o teu nome com toda a tua igreja. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a honra, a riqueza, a sabedoria, a glória, o louvor. Ó Senhor, somente a Ti a glória. Guarda o teu povo em Ti, Senhor. Traz salvação àqueles que ainda não se arrependeram. Guarda a nossa vida em Ti, ó Pai. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Amém.